Olá pessoal, meu nome é Davi, eu sou professor de História, Sociologia e Filosofia e vim aqui para fazer uma aula introdutória para vocês sobre mito e filosofia. Bora lá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente analisa mito e filosofia é que não é exatamente coisas opostas e nem tampouco a mesma coisa, tá? Na verdade, o que a gente pode falar sobre a origem do mito é que, basicamente, existem mitos em todas as civilizações do mundo, desde a antiguidade até os dias de hoje. Portanto, o mito não é apenas uma coisa que está presa ao passado, ela também faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Só que costuma-se dizer que os mitos mais famosos, mais conhecidos do mundo, né, essas histórias, são da Grécia Antiga. Mas é um erro falar que a Grécia inventou o mito, tá? Porque todas as civilizações, mesmo na antiguidade, haviam esse tipo de narrativa. Mas a aula de hoje a gente vai centrar a nossa análise no que é mito para a civilização grega. Então, eu não vou tratar aqui do mito, por exemplo, da China antiga, dos maias, dos astecas. Vou centrar a nossa explicação na Grécia Antiga, porque é o que mais pedem nos concursos, é o que mais cai nas provas de vestibulares e no Enem. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente analisa mito é que mito é uma narrativa fantástica, acontecida há muito tempo atrás e passada de geração para geração. Ou seja, né, quando você conta uma história, você imagina ela sendo contada por outras pessoas e acrescentando detalhes diferentes. E a realidade é que o mito ele pode ser considerado uma narrativa fantástica, ou seja, né, ele não tem uma explicação lógica, nem racional sobre por que aquilo acontece, e ele tem uma série de características que coloca esses mitos dentro da perspectiva de como podemos aprender com os erros do passado, né? Quer dizer, a gente contava essas histórias de modo a ensinar às novas gerações o que elas não podem fazer, porque pode colocar em risco todo o grupo. Então é isso que fundamenta um mito. É uma história, é uma narrativa contada de geração para geração e que não tem dentro dela uma explicação lógica, uma explicação racional. Então isso é o que fundamenta o nosso mito. A diferença entre mito e mitologia, né? Todo mundo tem essa dúvida, todo mundo, o que é mito, o que é mitologia? Mito é a narrativa, é a história que se conta, que aconteceu no passado e que tem uma trajetória fantástica aí, né? Isso é um mito. A mitologia é o estudo desses mitos. Então, quando você estuda, por exemplo, Poseidon, a história de Hades, né, a história, sei lá, de qualquer outro deus da mitologia, você estuda o mito e a ciência, né, entre aspas, que estuda o mito, é a mitologia. Então, o mito é a narrativa e a mitologia é o estudo. E a relação entre mito e filosofia que a gente vai ver aqui também. Quando a mitologia, ou mito, né, melhor dizendo, o mito, quando o mito nasce, ele nasce com a perspectiva de ensinar as gerações mais jovens a aprender coisas do passado, mas ao mesmo tempo o mito tende a explicar fenômenos que até então não se sabia explicação racional. Então, quer dizer, ninguém sabia como acontecia a chuva e aí criou-se o Deus Chuva, e o Deus Chuva tem uma raiva dentro do seu coração e ele se vinga das pessoas. Então, o mito nasce como uma forma de explicação para coisas que não havia uma explicação racional ainda. E aí, né, como é que nasce a filosofia? A filosofia nasce quando essa resposta mitológica ela não satisfaz mais ao público, por exemplo, né, a população grega. Então passa a ter uma necessidade maior de se explicar os fenômenos da natureza através da razão. E aí a filosofia tem essa perspectiva. Ou seja, né, resumindo, o mito ele trata de explicações fantásticas para fenômenos naturais, enquanto a filosofia ela trata de explicações racionais, utilizando, obviamente, a razão e a lógica. Por último, fecharemos a nossa aula com dois pontos importantíssimos, que é a jornada do herói. Você vai saber de onde que sai todas as histórias que você assiste no cinema, né? Star Wars, sei lá, Percy Jackson, todos eles têm uma fundamentação dentro dessa teoria conhecida como jornada do herói. E por último, veremos qual que é o papel dos mitos em nossas vidas, né? O papel do mito em nossa vida cotidiana. Bora lá? Aqui é o seguinte, pessoal, aqui a gente tem uma
pequena perspectiva sobre como que a gente pode definir o que é mito, né? Então, mitos são narrativas fantásticas contadas de geração para geração ao longo de séculos, né? Então, quer dizer, um mito que é contado hoje, ele provavelmente deve ter entre 1000, 1500, 2000 anos, né? Se a gente colocar mitos, por exemplo, pré-homéricos, a gente vai ter mitos de 2500 anos que são recuperados através do cinema, através de histórias em quadrinhos, e a gente nem sabe que eles são tão antigos assim. Embora os mitos pertencessem a essas sociedades mais antigas, né, eles pertencem também ao nosso mundo de hoje. O mito dialoga com o nosso cotidiano, assim como a filosofia, assim como a história, assim como a sociologia. Bom, seguinte, pessoal, a mitologia que estuda esses fenômenos, né, essas narrativas, ela tem uma perspectiva bastante interessante. Sempre que se conta um mito, sempre que se conta uma narrativa fantástica, existe por detrás desse conto, por trás dessa história, uma espécie de uma lição de moral. Ou seja, ao final da narrativa mitológica, você vai ter uma perspectiva assim, né? O que a gente pode fazer que é certo, moralmente falando, e o que a gente não pode fazer que é moralmente errado. Então, o mito, principalmente dentro da Grécia Antiga, ele tem essa perspectiva. Enquanto os fatores éticos e morais não estavam tão desenvolvidos assim nessa sociedade, eles usavam um mito para poder ensinar o que era certo e o que era errado do ponto de vista ético e moral. Pois muito bem, pessoal. Quando a gente tem uma história que ela esconde por detrás dela um outro significado, um significado, digamos, metafórico, na mitologia ou no estudo, né, desses mitos, a gente fala que ali está carregado de uma alegoria, né? Então, quer dizer, o que é uma alegoria? Estamos aí na época do carnaval, né, o carro alegórico. O que é uma alegoria? Uma alegoria, existem várias formas de você definir o que é esse conceito, mas de maneira muito básica, a gente pode dizer que a alegoria é a forma que você tem de disfarçar uma coisa querendo dizer outra, né? Então, quer dizer, quando você vê lá o carro alegórico na avenida da escola de samba, ele não é um carro, ele não tem volante, ele não tem freio, ele não tem escapamento, mas ele representa uma crítica social, ele representa uma perspectiva da vida das pessoas que se envolveram naquela construção. Isso é uma alegoria. Uma alegoria pode ser confundida com uma metáfora? É parecido, mas não é a mesma coisa, porque a alegoria, ela tende a ser uma expressão exagerada de algo. Então, é uma situação que eu quero dizer uma coisa dizendo outra de uma maneira carregada de sentimento. É assim que a gente pode definir a alegoria para a filosofia e para a mitologia. Bom, aqui nessa imagem, pessoal, a gente passa a ter a explicação, né, somente não através da imagem, mas através do que eu vou falar, uma explicação de uma das principais alegorias criadas na Grécia Antiga. Um filósofo muito famoso chamado Platão foi indagado certa vez nas ruas de Atenas, perguntaram a ele, né, mas para que serve a filosofia? Essa é uma pergunta que se faça a um dos maiores filósofos da história, né? O cara passa a vida inteira filosofando e chega alguém e pergunta a ele para que serve a filosofia. Para responder a essa pergunta, Platão desenvolveu uma alegoria, ele desenvolveu uma narrativa e essa narrativa explicaria do porquê era necessário a filosofia para os gregos. E aí a alegoria que ele conta, né, a narrativa que ele conta, que depois se transforma num mito até, diz respeito mais ou menos a essa imagem que vocês estão vendo aqui. Ele narra uma determinada situação que é a seguinte. Lá na primeira parte da imagem, ali no comecinho, ele fala que existe um grupo de pessoas que vive no interior de uma caverna. Estão vendo ali? Esse grupo de pessoas que vivem no interior da caverna, o único contato que eles têm com o mundo lá fora é através da sombra. Então a única coisa que eles veem são as sombras das pessoas que estão fora da caverna. Agora imagina você vivendo nessa situação, vivendo no interior de uma caverna e a única coisa que você conhece do mundo são as sombras. Provavelmente você vai achar que o mundo inteiro lá fora é formado por sombras, ou seja, é uma impressão bastante fantasmagórica do mundo, né? Pois muito bem, e Platão conta
que bem na entrada dessa caverna, né, havia uma fogueira, e por isso que as sombras eram projetadas na parede, de modo que eles tivessem contato com isso. Pois muito bem, ao longo do tempo, essas pessoas vivendo no interior da caverna, uma delas tem uma opção diferente, uma delas tem uma decisão diferente. Essa decisão é de sair da caverna. Pois muito bem, uma delas vai, escala um pouquinho ali a caverna e aí sai um pouquinho dela. No momento que ele sai da caverna, ele tem contato com uma coisa que ele nunca havia visto, a luz. Ele nunca havia tido contato com a luz do sol, nem tampouco com a luz dessa fogueira. Ou seja, uma pessoa que passou a vida inteira vivendo na penumbra tem contato com a luz de imediato. Nesse sentido, a vista dessa pessoa vai ficar um tanto quanto escura. Na verdade, a sensação que o Platão coloca é que essa pessoa vai ser assustada, ela vai ficar assustada com relação à quantidade de luz que ela tem contato, né? Metaforicamente falando, ou da perspectiva da alegoria, essa luz representa o que o Platão chamou de a luz do conhecimento. Ou seja, ela não teve coragem, ou não vai ter coragem, de ultrapassar aquela barreira, porque ela tem medo do desconhecido, ela tem medo daquilo que ela não conhece. Então, aquela luz incomoda ela a tal ponto que ela volta para a caverna. E aí ela não vai mais adiante, ela só chega num determinado ponto ali e ela volta para dentro. Pois muito bem. A pessoa que tentou sair e voltou para dentro da caverna, conta isso às pessoas que lá ficaram. Olha, eu vi isso, eu passei por isso, eu tive essa experiência, foi fantástico porque aquela luz era muito forte. E aí Platão nos conta que, ao relatar essa experiência, os outros moradores da caverna mataram esse sujeito, porque imaginaram que ele estava louco. Então, muito bem, as outras pessoas, né, agiram de uma maneira pouco racional, mataram esse sujeito que tentou sair da caverna e contou toda essa narrativa, toda essa experiência, e tá, ele ficou louco, vão matar ele. Pois muito bem, a vida das pessoas que ficaram lá, esses assassinos, não foi das melhores, porque eles ficavam imaginando assim, será mesmo que ele estava louco? Será mesmo que ele não passou por toda essa experiência e a gente cometeu uma injustiça? É óbvio que ao longo do tempo Platão nos conta que as outras pessoas que tiveram contato com essa narrativa vão fazer a mesma coisa, porque a curiosidade humana é o que movimenta o conhecimento. Ninguém conhece a partir daquilo que tem certeza. Você conhece, você aprende uma coisa que, obviamente, você não tem acesso, né? Ninguém aprende aquilo que já sabe. Você só aprende quando você tem dúvida. E aí, essas pessoas, né, que, obviamente, cometeu assassinato, vão também fazer a mesma experiência, vão também sair da caverna. E aí, surpreendentemente, eles têm contato com a mesma coisa que o cara havia narrado para eles, ou seja, uma luz muito forte, atrapalha a vista, e quando você sente medo de uma situação desconhecida, você imediatamente recua. Só que quando você faz isso, você deixa de aprender novas experiências, você deixa de fazer coisas novas, você deixa de aprender. E talvez, por saber que já havia sido passado com um outro colega, eles ultrapassam essa barreira da consciência, né? Eles ultrapassam essa luz. Então, no momento em que começa a arder o olho, tal, não, vamos para frente porque precisamos saber o que há para fora dessa caverna. E eis que os outros que já haviam cometido aquela atrocidade, os outros que moravam na caverna, passa por essa dificuldade e consegue sair. E sai para fora da caverna e o mundo os apresenta, né? Quer dizer, eles acabam conhecendo o mundo fora da caverna. Segundo Platão, a função da filosofia é tirar todas as pessoas fora da caverna, porque é a filosofia que faz com que você tenha o conhecimento complexo e profundo sobre as principais questões humanas.
É óbvio que esse tipo de conhecimento não traz conforto a ninguém, tá? O mundo era muito mais confortável para as pessoas vivendo na caverna do que viver fora dela, né? Quer dizer, fora da caverna você vai ter contato com injustiça, você vai ter contato com a fome, você vai ter contato com as coisas que não são tão boas do mundo. Mas a filosofia não foi feita para trazer conforto, a filosofia foi feita para trazer conhecimento. E nem sempre o conhecimento traz conforto. Ou seja, sair da caverna é sair da sua situação de comodismo, é conhecer o mundo através da perspectiva racional e reflexiva. Bom, como eu disse a vocês no começo, né, essa ideia de que o mito é uma narrativa do passado e que interfere na nossa vida e faz presente na nossa vida, pode ser resumido nessa imagem que a gente tem aqui. Bom, essa é uma imagem de um filme bastante famoso, cara, um filme chamado Matrix, ou Matrix. Resumidamente, o filme é o seguinte, é a história de um protagonista chamado Neo, e que ele começa a se questionar muito a respeito do mundo que o cerca. Quer dizer, ele começa a questionar o seu emprego, ele começa a questionar a vida, o vazio, ele começa a se questionar. E aí ele começa a questionar a própria existência dele e do mundo. Bom, eis que ele conhece uma galera que diz para ele o seguinte, olha, existe a possibilidade de você sair da caverna. Existe a possibilidade de você conhecer realmente o que é a vida real, o que é o mundo. E aí um dos personagens dá ao Neo, personagem principal, duas opções, que são representadas na imagem ao lado. A pílula vermelha e a pílula azul. Resumindo, a pílula vermelha daria a ele a chance de conhecer a verdade por trás de tudo, enquanto a pílula azul faria ele acordar em casa e esquecer de tudo que ele viu. Antes de escolher se você escolheria a vermelha ou a azul, a pessoa que está dando isso a ele, né, o personagem Morpheus, fala assim, olha, o que eu asseguro para você é a verdade. Eu não te asseguro felicidade, eu não te asseguro conforto, eu não te asseguro nada. Eu só estou te assegurando a verdade. Se você escolher a vermelha, você vai conhecer a verdade. Isso não vai te trazer conforto. Mas a azul vai fazer você continuar no interior da caverna. O que você escolheria, hein? Saber a verdade e viver incomodado com ela ou continuar vivendo no conforto da sua caverna? Sem dar muito spoiler a respeito do filme, o personagem Neo escolhe a pílula vermelha, que coloca ele dentro daquilo que é a verdade sobre o mundo e sobre Matrix, sobre Matrix, tá? Eu não vou falar realmente o que acontece depois, mas o personagem opta por sair da caverna. Então, esse é um filme que trabalha, dentro, né, da perspectiva fílmica, trabalha a alegoria da caverna, essencialmente, nessa parte, né? Quer dizer, no momento em que o personagem Morpheus oferece a ele essa chance de verdade, ele escolhe sair da caverna. Lembrando que Morpheus é o deus do sono. Pasmem, né? Então, se você assistir o filme, você vai ver como isso está interligado dentro da história de Matrix. Pois muito bem, pessoal. Não se trata, portanto, mito e filosofia, né? Não se trata, portanto, de você falar assim, a filosofia conta a verdade e o mito conta a mentira. Isso é uma interpretação absurda. Por quê? Porque dentro de toda narrativa mitológica existe uma lição, existe dentro de toda narrativa mitológica, digamos assim, né, a mentira e a verdade inserida dentro da mesma história. Então, o mito, ele não deve ser analisado apenas como uma história mentirosa ou uma história verdadeira. O mito, ele precisa ser colocado como uma vivência, como uma narrativa. A filosofia, quando ela nasce, o que ela passa a fazer, né? Nasceu a filosofia, acabou o mito. Não, não aconteceu isso. Quando nasce a filosofia, os principais filósofos gregos vão pegar essas narrativas mitológicas e vão construir explicações lógicas sobre ela. Então, quer dizer, a passagem, sei lá, de Odisseu durante toda a sua saga da Odisseia. Os filósofos gregos depois vão tratar isso de maneira metafórica, né? O que essa viagem significa, o que a passagem dele por aquelas terras, o que isso significa para o mundo grego, para o cotidiano grego. Então, o nascimento da filosofia não matou o mito. Na verdade, quando nasce a filosofia, mito e filosofia vão caminhar
quase que em paralelo. O mito vai caminhar por aqui, a filosofia vai caminhar por aqui. Em alguns momentos, mito e filosofia se encontram. Ou seja, quando a filosofia passa a trabalhar e atuar dentro da explicação do mito. E isso acontece também na Grécia Antiga. Bom, aqui, pessoal, a gente passa a entender melhor um pouco mais de como o mito faz parte de nossas vidas. Teve um historiador britânico, um cara chamado Joseph Campbell, que em 1949 lançou um livro chamado A Saga do Herói. Esse Joseph Campbell, ele conseguiu teorizar de que toda narrativa mitológica, todo mito, ele passa por situações muito parecidas. Ele desenvolveu 10 passos de como que o mito se desenvolve ao longo da literatura, depois do cinema, das histórias em quadrinhos. Então, ele passa através de uma... Ele usa como base o Odisseu, né, a Odisseia. E aí ele fala assim, olha, todo mito, primeiro, ele tem um personagem principal. Então, toda narrativa mitológica vai ter um personagem principal, um herói, ou um anti-herói, mas a maior parte tem um herói. Primeira parte, esse herói, ele se vê como uma pessoa fraca, como uma pessoa que não tem condições de enfrentar o mundo. Esse seria o primeiro contato, né, do herói dentro da jornada do herói, né? Quer dizer, ele se vê como uma pessoa fraca e que não se adapta ao mundo atual que ele conhece. Segundo ponto, o herói, ele é chamado para uma aventura, ele é chamado para uma jornada. E dentro dessa jornada ele corre perigo de vida, é uma jornada perigosa, é uma situação de guerra. Então, depois você vai ver o quanto isso se repete nos filmes que você já viu. Então, primeiro, o herói tem total fraqueza em relação ao mundo. Segundo, o herói, ele passa a ter um chamado para cumprir uma missão. Terceiro, essa missão pode fazê-lo não voltar vivo. Essa missão passa por diferentes etapas. E nessas etapas, o herói ou ele pode morrer, passar por uma situação de muito perigo, ou ele pode só sofrer. Mas, na maior parte das vezes, esse herói ele morre e depois ele volta à vida, que é o que ele chama de volta do herói. E quando ele volta à vida, ele termina a sua jornada de uma maneira heróica e, por último, ele volta para casa. É o que o Joseph Campbell chamou de a jornada do herói ou monomito. Ele escreveu isso em 1949. Detalhe, Joseph Campbell ele foi o consultor do George Lucas no filme Star Wars. Vejam vocês, né? Então você vai enxergar toda essa saga do herói, ele desenvolveu em 10 passos, né? Aqui eu coloco para vocês 5 dos 10 passos. Então ele fala, ó, o herói vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. No final ele volta sã e salvo para casa e rico de experiências e dentro da perspectiva do que ele aprendeu para contar para os outros e essa experiência ser... né, digamos assim, divulgada para as novas gerações. A jornada do herói, ela marca, por exemplo, a história, sei lá, um filme banal, né? Percy Jackson tem isso, Star Wars tem isso, qual mais? Matrix tem isso, tem a jornada do herói. Todo filme que trata de um personagem principal que tem uma missão, que ele tem que realizar alguma coisa heróica, ali se encaixa perfeitamente o que Joseph Campbell chamou de a jornada do herói. Vejamos aqui alguns exemplos, ó. Tirei aqui a vocês alguns exemplos de onde a jornada do herói pode aparecer no nosso cotidiano. O primeiro personagem, né, o primeiro personagem da esquerda para a direita, o personagem Kratos, né, quem joga videogame, né, jogos eletrônicos, conhece bem esse personagem, né? Primeiro, ele nasce como um general espartano, né, não aparece ali como uma grande... né, é uma liderança, mas não é tão importante. No meio dessas batalhas, ele acaba matando a sua esposa e o seu filho. Olha que situação, né? O jogo mostra ele sofrendo uma alucinação ali e tal. E aí, Zeus, né? Zeus dá essa alucinação a ele e faz ele enxergar na esposa e no filho inimigos de guerra. E ele acaba matando os dois, a esposa e o filho. Depois disso, ele entra numa jornada de vingança, que é fazer o quê? Matar o seu próprio pai, matar Zeus. Ele consegue fazer isso? Sim, ele consegue fazer isso. Então ele passa pela primeira prova, que é o contato com o mundo. Segunda prova, ele questiona o mundo. Terceira prova, ele sai numa jornada para matar Zeus.
Quarta prova, ele mata Zeus. Quinta prova, ele volta para casa. Você deve estar se perguntando assim, depois que ele volta para casa, ele vai viver em paz, né? Não, ele nunca vai viver em paz. Ele matou a esposa e ele matou o filho. E isso vai perseguir ele ao longo de toda a jornada dos jogos God of War. Então, é aí um grande exemplo do que é a saga do herói, né? No jogo God of War, o personagem Kratos. Ali, ao meio, né, temos o conhecidíssimo Superman, que tem essa perspectiva também, né? Quer dizer, ele vem à Terra, ele não se vê como um super-herói a princípio, ele se vê como um weird, né? Como os ingleses dizem, ele é o estranho, ele não se adapta ao mundo. Ao longo da infância e juventude dele, ele vê que os seus poderes podem ajudar as pessoas, e aí ele tem uma influência do pai, né? O pai dele, o pai adotivo aqui da Terra, né? O pai dele fala, olha, os seus poderes servem para... Você tem uma missão, essa missão é você ajudar as pessoas. E aí dentro dessa revelação que o pai dele dá a ele, é que ele se transforma em Superman, Super-Homem, sei lá. O fato é que o Superman também morre, né? O Kratos morre também. Não vou dar spoiler do jogo, vou deixar para vocês assistirem, mas o Superman, ou jogar, né? O Superman é amplamente conhecido a morte dele nos quadrinhos e não aconteceu nos filmes ainda, mas pode ser que aconteça, tá? Então o Superman também morre. A saga do herói, ou ela tem a morte do personagem, mas o personagem sempre volta. Esse herói, ele morre, mas ele volta. Então, para concluir os passos do monomito, né, da jornada do herói, ele precisa passar por isso. Ele precisa passar por uma situação terrível de morte ou quase morte para voltar triunfante. E o Superman passa por isso. E por último, Darth Vader, né, personagem de 9 filmes, e talvez ele não seja exatamente a saga do herói dentro desse personagem, mas podemos enxergar nele também essa perspectiva. Nos filmes do Star Wars, isso é mais comum no personagem Han Solo, mas tem alguns analistas que falam não, Darth Vader também passa pelo mesmo processo. Então, pessoal, essa foi a nossa microaula, né, a respeito do mito, da mitologia e da saga do herói. Se você gostou, dá um clique aqui embaixo, né, inscreve no canal, que mais vídeos virão sobre assuntos ligados à filosofia, sociologia ou história. Até lá!